Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, é mais uma vez um privilégio nós estarmos aqui. Eu queria nessa noite compartilhar com os amados irmãos um pouquinho do tema que nós temos tido o privilégio de participarmos e vivenciados ali no Congresso de Jovens em Menino Jesus. E foi um tema muito bem pensado, muito bem ali empregado, que tem nos trazido um alcance e um despertamento muito grande. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do que nós aprendemos ali. E naquelas ocasiões, naqueles 3 dias, nós pudemos estudar algo que está registrado lá em Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 em diante, nós vamos ver que a palavra de Deus tem nos falado aqui sobre o que nós devemos ser submersos ou submergirmos diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos servi-lo em integridade. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 até alguns versículos aqui à frente. Ezequiel capítulo 47, o versículo 1 em diante, vai dizer assim: E em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. E então ele me levou para fora pelo caminho, pelo portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que orava em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. Quando o homem que tinha um cordel em suas mãos subiu em direção ao leste e mediu 1000 côvados, e me levou através das águas, e as águas estavam pelos meus tornozelos. E novamente ele mediu 1000 côvados, e levou-me através das águas, e as águas estavam pelos meus joelhos. E novamente ele mediu 1000 côvados, e me trouxe através das águas, e estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000, e esse era um rio pelo qual eu não conseguiria passar, porque as águas eram profundas, e as águas eram para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu vistes isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Até o versículo 6 para a nossa meditação nessa noite. Irmãos, aqui nós vemos 3 situações. A primeira situação, nós vemos um homem que é levado à beira do rio. E o interessante é que aqui nós vemos algumas coordenadas geográficas em relação à porta. Isso é algo importante nós pensarmos, porque essa questão dessa porta está voltada para aquele lado, serviria simplesmente para que nós pudéssemos estar voltados para o sol. Porque naquela época, um dos deuses falsos daquela região, daquele lugar, era o deus Sol. Por isso as portas eram ali construídas para que, se você passasse por ela, você sempre daria as costas para o sol. E ali havia naquela ocasião, naquela porta, um rio. E aí eu queria que nós pensássemos e abríssemos os nossos olhos em relação à profundidade. Fala-se de 3 profundidades que o homem foi, e uma que ele não conseguiu ir. E essa profundidade, ela está diretamente ligada à nossa intimidade com Deus. Quando nós vemos no início, nós vamos ver que aqueles homens estavam ali na distância de 1000 côvados, cerca de 500 metros. Eles se adentraram dentro do rio e a água era rasa. Ela não se passava além do tornozelo. Isso, espiritualmente falando, é como se nós fôssemos, no início da nossa carreira cristã, introduzidos dentro do contexto de igreja, começássemos a dar os nossos primeiros passos. E o Espírito Santo só toca os nossos tornozelos.
mostrando que nós ainda não temos a capacidade de recebermos o Espírito de uma forma maior do que a nossa carne. A palavra de Deus fala que a nossa carne e nosso espírito, ele vive em uma constante batalha. E quando nós vemos que o autor aqui ele escreve que aquele homem entra no rio e as águas estão no seu tornozelo, é como se ele entrasse, desse os seus primeiros passos na caminhada cristã. E há algo interessante que nós vemos aqui, porque há uma caminhada, há um processo a ser caminhado, a ser ali colocado. E quando nós olhamos para aquele homem entrando com os seus tornozelos afundados nas águas, nós vemos aqui a simbologia dos novos convertidos. Aqueles que não têm uma bagagem espiritual, mas que já receberam a água, já estão em contato com a água, que é o Espírito Santo. E a água na Bíblia, ela também tem outra função. Principalmente para o povo judeu, a água é considerada um artefato, algo ligado à purificação. E quando nós olhamos para um novo convertido, ele está ali começando o seu processo de purificação. Então ele não está com o corpo todo banhado. Ele começa dos pés. Começa a se purificar a cada momento. Só que é interessante nós notarmos que quando nós estamos em águas rasas, é muito mais fácil nós estarmos de pé. E é notório quando a gente mais caminha em direção a Cristo, quando nós mais caminhamos em direção a Deus, é mais difícil nós nos mantermos de pé. Da mesma forma, é quando nós estamos entrando dentro do rio, e nós estamos na beirada, é muito fácil nós caminharmos. Mas quando nós adentramos além do rio, entramos para dentro do mais fundo, nós começamos a sentir as dificuldades de caminhar na nossa caminhada cristã. E isso é normal, porque nós estamos saindo fora do que nós chamamos de porto seguro. Nós estamos ali entrando em algo que tem uma correnteza, tem um sentido que é diferente daquilo que nós queremos. Nós podemos aqui ver esse primeiro contato, esses primeiros 500 metros, que é a nossa iniciação dentro do contexto da igreja, dentro do contexto de salvação. Nesse pequeno contexto de iniciação, ele está relacionado à nossa salvação. E é de fato como nós colocamos os pés dentro da água, como aquele homem colocou os pés dentro da água. É a mesma coisa que nós colocarmos o pé dentro da nossa vida eterna. E é interessante que nós olhamos e vemos que aquele homem, ele caminha. E é um desafio muito grande nos nossos dias, que é caminhar no meio cristão. A nossa vida hoje ela é pautada e às vezes, obrigado, irmão, nós somos taxados de cristãos. E ontem nós estávamos ali em Carapina, o irmão estava ali ministrando, ele disse uma frase que é muito verdadeira. Às vezes nós estamos lá no mundo, e o povo do mundo diz que nós estamos presos na nossa religiosidade. E na verdade é muito contrário. Os que estão presos são eles. Porque quem está livre do pecado somos nós. Nós estamos livres da condenação ao inferno. Quando nós olhamos aqui, que aquele homem, ele avança dentro do rio, ele avança dentro da sua caminhada cristã. E ali, o texto fala que as águas vão aos seus joelhos. E nós, no nosso caminhar cristão, a cada dia que passa, a cada momento, nós nos envolvemos mais com a palavra, nós nos envolvemos mais com aquilo que é de Deus, e a água vai crescendo, o Espírito vai enchendo, o Espírito vai chegando mais próximo dos nossos corações, e nós vamos nos apegando mais à palavra de Deus. É tão gostoso quando nós vemos que uma pessoa se converte
e ela começa a caminhar no contexto cristão, ela tem aquela alegria, tem aquele prazer em começar a aprender a fazer as coisas de Deus, começar a se desenvolver na obra de Deus. É tão gostoso. Quando nós vemos que a pessoa vê a dificuldade da correnteza, vê a dificuldade do que o rio está tocando água abaixo, mas ele está firme, desejando caminhar mais dentro do contexto de igreja. Depois nós vamos ver que aquele homem, quando ele larga a beira, quando ele larga o porto seguro, porque quando nós estamos dentro do rio, quando nós estamos dentro do mar, e a gente não sabe nadar, a gente sempre vai querer estar no lugar que dá pé. A gente nunca vai procurar águas profundas. Nós precisamos pensar nisso também, porque nós precisamos caminhar de acordo com a medida da nossa fé, com a medida da nossa experiência. Nós vemos que o texto que nós lemos fala que aquele homem entrou dentro do rio com um cordel, com a corda, com a trena, medindo 1000 côvados, 500 metros. E ele mede, porque ele precisa saber até quando aquele homem pode entrar dentro do rio. E é interessante nós olharmos que aquele homem, quanto mais tempo ele se entra dentro do rio, mais longe ele está da terra. E trazendo para o contexto espiritual, quanto mais nós entramos dentro do rio, dentro da água, nós distanciamos da terra. E terra simboliza mundo. E dentro da palavra de Deus, Jesus disse que ele simboliza água. E às vezes nós estamos como cristãos, nos preocupados com o porto, nos preocupados com o lugar que nós vamos atracar, para onde nós voltaremos, e nos esquecemos que Jesus é quem nos conduz em meias águas. Nós esquecemos que os discípulos estavam lá no barco, estavam lá no meio do mar, a tempestade estava açoitando. Jesus, apesar de estar dormindo, mas ele estava no controle. Isso nos mostra que às vezes os mares fundos, os lugares mais profundos do rio, vão nos trazer adversidades. Mas nós temos também a convicção, a certeza que conosco Jesus está. Tem um corinho que diz que meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Vai bem, bagagem pra Jerusalém. O barco ele pode ser pequeno. Quando nós olhamos ali da ponte novamente, nós olhamos aquela imensidão. Mas Jesus ele nos desafia às vezes a botar o pé na beiradinha e caminhar em direção a Ele. Porque aqui na terra existe um mundo, existem pessoas que estão aqui a nos procurar, para nos fazer errar. Agora pense bem, se você entrar num barco e enfiar lá no meio do mar, lá vai ter muito menos pessoas para te tirar do propósito de Deus. Não vai ter ninguém para te tirar a paz, para te tirar o sossego. Nós precisamos pensar espiritualmente nisso, que quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais próximo nós estaremos de estar tranquilos. E quando nós vemos que ali, aquele homem, ele se dispõe a caminhar dentro daquele rio, ele está entregando a sua vida na mão daquele que está guiando. E ali nós podemos pensar e comparar aquele homem que está guiando aquele outro homem dentro do rio, como o Senhor Deus guiando as águas tranquilas. Depois do texto que nós lemos, ele vai falar que aquele homem estava com as águas nos seus lombos ou na sua cintura. Aí a coisa começou a ficar mais complicada, porque nós já estamos praticamente no meio do rio, no meio da nossa jornada, e há ali necessidade de nós termos uma segurança maior, um
preparo maior. Quando nós olhamos para a igreja como um contexto geral, nós estamos vendo que muitas pessoas estão com as águas nos lombos ou com as águas na cintura e estão praticamente no meio do rio e tem a mesma distância de voltar para trás ou de caminhar em direção às águas profundas. O interessante é que quanto mais a água fica profunda, mais nós nos enchemos, mais molhado nós ficamos. Isso diz que quanto mais profundo nós navegarmos no contexto espiritual, mais nós estaremos cheios do Espírito Santo. Uma certa ocasião, uma pessoa me perguntou sobre um determinado pastor, e ele falou assim: eu queria saber o que aquele pastor faz, que as mensagens dele são tão cativantes, tão cheias do Espírito. E eu virei para ele e falei a seguinte frase: eu tenho certeza que ele estuda mais a palavra, que ele lê mais livros, que ele mais estuda teologia do que qualquer um de nós que está aqui. Por isso as mensagens dele são tão cheias do Espírito, porque ele está vivendo nas águas, nos lombos, está vivendo profundamente. E há uma comparação desse texto que nós estamos lendo com o tabernáculo, com o nosso nível de proximidade com Deus. Eu queria pedir a Gilberto para ele projetar para mim uma imagem que eu deixei lá atrás, uma imagem do tabernáculo, que vai nos mostrar justamente essas frases. Nós vemos ali que no primeiro estágio aqui, há um cercado que é a parte mais exterior do tabernáculo, onde qualquer um poderia entrar. Qualquer um que conhecesse que era o Senhor poderia entrar. Poderia ali trazer a sua adoração, trazer aquilo que ele tinha de melhor para prestar holocausto a Deus, para prestar ali a sua oferenda. Depois, se vocês verem lá mais na frente, bem lá no centro da imagem, nós vamos ver que há mais um pátio. E ali é o lugar daquelas pessoas que estavam ainda um pouquinho mais preparadas, que eram os sacerdotes, que poderiam entrar durante um ano naquele lugar chamado Santo. E lá no finalzinho, dentro do quadradinho menor, está a Arca da Aliança. Ali são como as águas profundas, que não qualquer um poderia entrar. Não um novo convertido que poderia entrar no átrio do tabernáculo, como qualquer um poderia entrar. Mas lá naquele lugar, só quem tinha passado pelas águas dos lombos, já tinha uma experiência com o Espírito Santo, já tinha uma intimidade com Deus maior. E aí chega lá no Santo dos Santos, onde uma vez por ano o sacerdote poderia entrar, porque ele iria se purificar, se preparar durante o ano todo para levar aqueles que estão com os pés nas águas rasas a oferecer a sua adoração. Só que hoje, na nossa vivência, no nosso contexto, nós não temos essas limitações que nós temos aqui. Obrigado, melhorou. Aqui, o átrio. Ali em cima, o lugar santo. E lá em cima de tudo, o lugar santo dos santos. Naquela época, qualquer um poderia entrar aqui. Qualquer um poderia entrar. Mas houve um dia que Deus ele esticou uma cordoária, um cordão. Ele viu que a entrada daqui para cá e para o santo, ela precisava ser diminuída. De uma vez por todas, na cruz do Calvário, como num videogame que nós passamos de fase, quando você desliga e vai voltar a jogar de novo, nós não voltamos ao começo, nós já voltamos àquela fase que nós passamos. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, lá depois lá perto da arca, existia
uma cortina que separava o santo dos santos. Então, Jesus ele foi lá e pegou aquela cordoária que media 500 mil côvados, 500 metros. Cortou ela em um fragmento muito pequeno. Nos deu a possibilidade de como o sacerdote entrava lá uma vez no ano. Nos deu acesso melhor ainda. Não simplesmente uma vez no ano, mas quando nós quisermos, a entrarmos no Santo dos Santos. Mas para isso, para que possamos ter entrada no Santo dos Santos, nós temos que pisar nas águas rasas. Nós temos que enfrentar o mundo, enfrentar as adversidades, olhar para trás e ver o mundo, a terra, um lugar que teoricamente é seguro, mas olhar para a água, para um lugar que às vezes nós olhamos e nós não vemos o fundo. Nós olhamos como o texto que nós vemos fala que a água é muito funda e nós precisamos nadar. E às vezes nós não sabemos nadar, mas nós precisamos olhar para essas águas e enfrentá-las, porque o mundo está aí. E Deus nos deu o privilégio de nós podemos entrar lá no Santo dos Santos. E às vezes nós não queremos estar submersos dentro da palavra de Deus. O irmão Ricardo, lá em Menino Jesus, ele falou a seguinte situação: às vezes nós queremos viver em águas rasas e queremos pescar peixes de águas profundas. Parece uma frase simples, mas é muito mais profunda.